Nesse vídeo, vamos aprender a construir pequenas interfaces gráficas no nosso Jupyter Notebook utilizando a biblioteca IPyWidgets. A biblioteca IPyWidgets define diversos objetos, como por exemplo botões, caixas de texto, que podemos utilizar para entrar com dados a partir do usuário e a partir daqueles dados realizar diferentes tipos de processamento. O roteiro do nosso vídeo será a instalação da biblioteca, a utilização dos widgets, vamos aprender também a definir diferentes tipos de widgets, vamos aprender a combiná-los, a disparar eventos a partir de um clique do botão realizar determinado evento, vamos aprender a construir uma interface interativa, como colocar os widgets dispostos de uma maneira que faça sentido dentro do Jupyter, e no final vamos ter um exercício para praticar em um exemplo real utilizando um dataset. Para que eu vou querer utilizar a biblioteca IPyWidgets no meu ambiente do Jupyter? Primeiro, ela é muito importante para a prototipagem de projetos. Caso o seu projeto esteja no Jupyter, sua análise esteja no Jupyter, e você quer construir uma interface para realizar diferentes processamentos de acordo com diferentes valores que vão ser selecionados pelo usuário, é muito rápido você construir isso utilizando a biblioteca e também já integrado com a sua análise, que é o segundo motivo para a gente aprender. A integração com o Jupyter já é direta. Os parâmetros de estilo também já são parecidos com o do CSS. Então você não precisa aprender diferentes parâmetros para poder mexer no tamanho, na altura e poder organizar os widgets da forma que você gostar mais. Para instalar a biblioteca IPyWidgets, você pode utilizar tanto o pip, através de um pip install IPyWidgets e depois habilitando a extensão no notebook, ou utilizando o conda através do conda forge, conda install -c, conda forge, IPyWidgets -y. A documentação da biblioteca pode ser encontrada nesse link, ela é muito bem organizada, lá você pode consultar diferentes parâmetros utilizados no widgets. Vamos primeiro fazer um import e vamos dar um apelido de widgets para facilitar na escrita do código. Os widgets eles podem ser exibidos diretamente no Jupyter. Inicialmente vamos chamar widgets e definir um int slider e nesse primeiro exemplo eu não vou passar nenhum parâmetro. Então, rapidamente eu já tenho um widget, que aqui basicamente consiste de uma bolinha que eu posso arrastar e dessa forma obter diferentes valores. Algumas operações básicas que eu posso fazer com esse widget. Eu posso definir em uma variável, vou chamar de widInt, vou passar o mesmo int slider e depois eu posso dar um display. É muito importante você poder armazenar numa variável porque vai servir para você poder organizar os widgets e poder mostrar no local que você quer. Eu também posso obter o valor desse widget. Vamos aqui definir em 35. Para isso, eu vou pegar minha variável, widInt, e chamar o método .value. Então, perceba que aqui eu obtive o valor 35. Se eu mexer e obter novamente o valor, eu vou ter exatamente o valor naquele tempo de execução. Caso eu queira fechar o widget, eu posso chamar também .close. Vamos aprender a definir diferentes tipos de widgets. Entre os widgets numéricos, nós vamos ter o int slider, que foi visto no exemplo passado. Em alguns parâmetros do int slider, eu posso definir o valor de início, o mínimo, o máximo e o passo. Ou seja, cada vez que eu mover o meu widget para a direita ou para a esquerda, de quanto em quanto eu quero que ele avance ou retroceda. Eu também posso dar uma descrição, nesse caso eu vou chamar de valor inteiro. Vamos ver. Então aqui eu tenho a minha descrição, meu widget e o valor de acordo com o passo que eu defini. Então perceba que aqui é um widget do tipo inteiro. Então, eu só posso definir valor do tipo inteiro. Para definir um mesmo widget, agora utilizando ponto flutuante, nós podemos também utilizar o float slider. Vou passar os mesmos parâmetros, value, mínimo, máximo e o passo, e vou mudar só a descrição. Vamos ver que agora o passo é de 0.1. Percebam a diferença. Quando eu arrastar para frente ou para trás, agora o valor vai aumentando mais devagar, numa proporção bem menor. Outro widget muito legal é o int range slider, que além do valor local, ele também guarda um valor secundário. Então, eu posso definir um range, ou seja, um valor inicial e final, um intervalo que eu quero selecionar. Eu também posso ter um inteiro em formato de texto que o próprio usuário vai digitar. Nesse caso, eu tenho o widget int text. Aqui eu defino uma janelinha que eu posso colocar o valor que eu quero, 15, e esse valor, claro, eu posso pegar em uma variável. Vamos definir aqui uma variável widText. Vou armazenar
esse widget. Vamos lembrar de dar um display, para a gente poder ver o widget, que agora vai estar definido numa variável. Vamos colocar um valor, 20. E agora vamos mostrar o valor corrente, 20. Caso eu mude para 25, eu não preciso apertar nada. Basta eu pegar o valor novamente e eu tenho 25. Outro widget muito legal, nessa parte de widgets numéricos, nós temos o int progress, que basicamente vai definir uma barra de progresso. Vamos executar. Nesse caso, eu defini o valor corrente, o mínimo e o máximo, igual aos outros widgets, o passo, a descrição. Percebam que nesse eu posso ter o estilo da barra, então eu posso mudar entre diferentes estilos, como success, info, warning ou danger. E a orientação, nesse caso eu utilizei a horizontal. Então perceba que aqui eu defini o valor entre 0 e 10 e coloquei o valor 3. Como isso está armazenado numa variável, se eu criar uma nova célula e colocar o valor igual a 5, percebam que a minha barra foi para o valor intermediário. Vamos fazer um exemplo muito legal utilizando essa barra. Como nós podemos fazer ela crescer dinamicamente e mostrar o progresso de execução do nosso código, por exemplo. Vamos primeiro importar a biblioteca time, para a gente poder dar um delay na execução do código. Vamos definir um máximo e um mínimo, que vão ser armazenados no max e no mínimo, definido no widget, nesses parâmetros. Vamos fazer um for do i de 0 a 100 e vou dar um time sleep de 0.03 e a cada time sleep eu vou acrescentando esse valor a partir de i. Vamos ver qual é o efeito. Percebam a barra aqui em cima. Então nós criamos uma barra de progresso com um código bem simples. Aqui no caso eu poderia substituir, em vez de utilizar o time sleep, colocar o meu próprio código. E à medida que ele for executando, eu ir iterando essa variável e mostrar o quanto tempo falta para o meu código terminar. Saindo de widgets numéricos e indo para widgets booleanos. O primeiro widget booleano que vamos ver é o toggle button. O toggle button, basicamente, vai definir um botão que eu posso pressionar e ele fica pressionado, ou eu posso clicar novamente e ele perde o valor. Nós também temos o widget checkbox, que eu crio uma caixa de checagem, que eu posso marcar se eu quero ou não aquela informação, ou seja, true ou false. Então perceba, nesse widget eu armazenei ele na variável checkbox. Depois eu dei um display para a gente poder ver no Jupyter. Se eu pegar o tipo desse widget, ou seja, vou pegar o type, widget checkbox, ponto value, ou seja, vou pegar o valor do meu widget. Ele é justamente booleano. Então esse widget ele já traz a informação no formato booleano, que é muito interessante. Você não precisa fazer casting de dado a partir desses widgets. Se eu utilizar um widget numérico, eu já vou ter a informação numérica, seja inteiro ou ponto flutuante. Se eu utilizar um widget booleano, eu já vou ter true ou false. E assim vai. Se eu utilizar um widget de string, eu já vou ter um valor em formato de string. Então, se eu pegar agora só o valor, como a caixa está desmarcada, eu vou ter false. Se eu marcar e executar novamente o meu widget.value, agora eu tenho true. Bem legal. Agora vamos ver widgets de seleção. O primeiro widget de seleção é o drop-down. No drop-down eu vou definir as opções que eu vou ter para selecionar. Eu posso definir a opção inicial, que vai estar selecionada, e uma descrição, iguais aos outros widgets. Vamos ver? Nesse drop-down, eu vou definir a minha descrição como número, e caso eu clique aqui, eu vou ter 1, 2 ou 3 para selecionar. Então, quando eu pegar aquele valor, o value do meu widget, ele vai estar justamente o valor selecionado aqui nessa caixinha. Nós também podemos escolher um valor para apresentar e outro valor que será retornado. Isso é muito interessante caso você queira apresentar para o usuário diferentes valores, mas no background você quer lidar com outros valores. Então, por exemplo, aqui eu vou definir como tupla. Então, cada valor no meu options vai ser uma tupla e vai aparecer o primeiro valor, 1, 2 e 3, mas quando eu pegar o valor real, eu vou ter um valor numérico. Então, vamos executar aqui.
Então percebam que nesse caso eu tenho um número e vou definir 1, 2 ou 3. Vou selecionar aqui o 3. Mas caso eu pego o value do meu drop-down, perceba que eu tenho o valor 3. Outro widget de seleção também é o Region Button. Nesse caso, eu defini uma descrição de pizza de e diferentes Region Button para diferentes sabores de pizza, como calabresa, mussarela e pepperoni. Então, eu posso selecionar esses valores e esse valor já vai estar salvo na minha seleção, na minha variável. Outro widget de seleção é o Select. Vamos selecionar entre diferentes tipos de sistemas operacionais. Vou executar o código com os parâmetros de opção, o valor default, vou chamar de OSX, a minha descrição. Nesse caso, eu defini o Disabled como falso, então ele será mostrado imediatamente assim que for criado e selecionado. Então, nesse caso, eu tenho uma seleção, eu posso selecionar se eu quero o Linux, o Windows ou o OS X, nesse exemplo. Nós também temos os Toggle Buttons. No Toggle Buttons, é como se eu tivesse diferentes botões, em que eu, quando seleciono um, o outro botão deixa de ser selecionado dentro daquela família. Então, é muito interessante para você pegar informações, apresentar diferentes informações lado a lado, e você poder selecionar só uma. Como nesse caso aqui, que eu defini o nível, e caso eu queira avançado, intermediário, é só clicar no outro botão. Vamos ver agora os widgets de string. O mais comum é o widget test. Vamos ver aqui o nosso velho Hello World. Então aqui eu tenho basicamente a string. Eu posso digitar outro valor. Então lembrando, eu posso armazenar esse widget numa variável, chamar de widget text. Para a gente ver. Vou dar um display. Vou executar novamente. Vou criar uma célula aqui embaixo para a gente pegar o valor atual. .value. Perceba que aqui eu tenho Hello World. Eu posso colocar Hello Again. E caso eu venha aqui, eu não preciso apertar Enter nem nada, basta preencher. Eu vou ter um novo valor que eu preenchi. Também posso ter o widget de password para pegar informações do usuário. Vamos definir o nosso widget de password. Quando eu digitar, percebam que vai aparecer o quadradinho justamente para esconder o que a pessoa está digitando. Então tem widgets bem interessantes. E eu também posso definir um HTML. Então percebam que as possibilidades são imensas. Só o HTML eu posso fazer de diferentes maneiras e diferentes estilos. Então, nesse caso, eu vou construir o nosso Hello World, colocando a palavra Word em negrito, utilizando as tags do HTML. Então, é uma ferramenta muito interessante para você fazer prototipagem de projetos e até para você interagir com o seu código. Vamos ver agora os widgets extras. Esses widgets eles são os mais legais, porque eles oferecem uma funcionalidade maior que os outros que nós vimos até agora. Esse widget eu uso muito. Sempre no começo do meu código, quando eu estou analisando um novo dataset, geralmente quando eu trabalho com dados que tem dia da semana, ou dias do ano, diferentes dias do ano, eu sempre quero selecionar um range de dias, ou seja, eu quero pegar os dados só de 2018, então eu quero de 1º de janeiro de 2018 até 31 de 12 de 2018. Então, geralmente, você vai, coloca no código, cria uma variável datetime e coloca aquele valor de ano e mês. Só que sempre é chato e às vezes confuso, porque a data em inglês é diferente, então às vezes inverte o mês com o ano, e sempre você fica naquela dúvida. Ah, será que aqui eu boto o mês ou o ano? E você fica naquela confusão e perdendo tempo. Assim, você vai perdendo tempo e vai perdendo produtividade. Então, com esse widget, o Date Picker, basicamente eu posso definir um widget que vai pegar a minha data. Então, eu posso pegar esse valor, definir uma descrição, vir aqui na interface, selecionar diferentes meses, anos, e eu já vou ter uma interface gráfica para selecionar esse dia, e esse mês e esse ano. Então é bem legal porque ele já interage com o próprio navegador e já mostra essas opções avançadas que o navegador já entende para aquele tipo de dado. Aqui se nós pegarmos o tipo do Date Picker do Value, nós vamos ver que ele já é do tipo datetime.date. Então, o valor que eu inseri no widget de datetime, ele já vem no formato
do objeto datetime do próprio Python. Então, já posso utilizar ele direto no meu código. Outro widget extra, também muito legal, é o Color Picker. No Color Picker, basicamente, eu posso pegar essa gama de cores, definir diferentes cores, e aqui eu já vou ter o hexadecimal daquela cor específica. Como nós podemos combinar diferentes widgets? Já mais uma abordagem de interface. Dois métodos mais rápidos para fazer isso é utilizando o hbox e o vbox. No hbox, eu posso deixar esses widgets de maneira horizontal. Então, aqui eu vou criar 3 widgets float slider, chamar de widget float slider 1, 2 e 3. E vou criar um hbox e passar uma lista com esses 3 widgets, 1, 2 e 3. E vamos dar um display no próprio widget hbox, definido aqui em cima. Então, perceba que aqui eu tenho 3 widgets já setados na horizontal. Então, eu posso mexer no meu widget 1, no meu valor 2 e no meu valor 3. Eu também posso fazer a mesma coisa, só que agora na vertical. Basta eu trocar o H pelo VBox. Então, vou definir novamente os meus 3 widgets. Vou criar um VBox. Então, perceba que eu vou ter a mesma interface, só que agora na vertical. O problema do VBox e do Hbox é que você sempre vai ter que lidar com cada objeto, cada linha ou cada coluna de maneira separada. Você também consegue colocar VBox e Hbox um dentro do outro. Então, eu posso criar diferentes linhas, diferentes Hbox, e depois colocar todas as linhas, uma embaixo da outra, utilizando um VBox. Vamos ver esse exemplo rapidamente. Vou construir o meu Hbox da mesma maneira que eu iniciei. Vou chamar ele de Hbox 1. Vou copiar e criar o Hbox 2. Vou utilizar os mesmos widgets para a gente poder visualizar. Vou criar um widget VBox, chamar de auxiliar, que vai ser widgets.vbox. E aqui eu passo uma lista com os elementos que eu quero colocar, ou seja, quais elementos eu quero colocar na vertical. Eu quero colocar a linha 1 e a linha 2. Vamos dar um display no nosso VBox auxiliar e vamos ver o que é que acontece. Então aqui eu combinei o Hbox, 2 Hbox diferentes. Perceba que como eu utilizei a mesma variável de widget, quando eu mexo uma, os outros também mexem, porque eles estão apontando para a mesma variável. Caso eu quisesse que um não interagisse com o outro dessa maneira, sendo a mesma referência, eu teria que criar outra variável. Já com o Gridbox, eu posso construir essas interfaces bem mais fácil e bem mais fácil também de mudar o layout do que com o Hbox e o VBox. Primeiramente, eu vou importar os objetos diretamente do IPyWidgets para deixar o nosso código mais fácil de ler. Então, eu vou pegar o button, o Gridbox, o layout e o button style já do meu IPyWidgets. Vamos importar. Aqui eu vou criar um botão. Vou criar 4 botões diferentes, que eu vou chamar de header, main, sidebar e footer. Vou definir o layout como sendo automático. E vou definir para cada uma variável chamada de grid area, que vai ser justamente o identificador que eu vou poder usar no meu Gridbox. Com esses 4 botões, eu também posso mudar a cor. Vou botar um light blue, outro mocassin, salmão e light green. E agora vamos criar o nosso Gridbox. Eu vou chamar widgets, Gridbox. Selecionar o children como sendo os widgets que eu vou utilizar naquele Gridbox. Então aqui eu passo uma lista com todos que eu vou utilizar. O header, o main, o sidebar e o footer, que são esses 4 buttons. E vou definir o meu layout. Eu vou dizer que ele vai ser 50% da área do notebook em relação ao comprimento. Vou dizer que o template das linhas vai ser automático. Vou deixar alto em todos. Vou definir um grid template, ou seja, quantos por cento cada informação daquela vai pegar do meu Gridbox. Vou deixar em 4, em 25% cada um. E aqui eu vou definir o grid template da maneira, agora eu vou digitar na maneira que eu quero que ele apareça na tela. Então, como eu dividi em 4, basicamente é como se eu tivesse 4 colunas. E aqui cada linha do meu grid template area vai ser uma linha do meu Gridbox. Então eu vou colocar inicialmente a primeira linha
como tendo só header, ou seja, 25% header, 25% header, 25% header. Então, toda vai ser de header. A minha segunda linha eu vou colocar main, vou colocar o ponto para dizer que eu não quero nada naquela local, e depois vou colocar no sidebar, e a última linha eu vou colocar todo o footer. Vamos ver qual o efeito. Então, perceba que aqui eu já tenho uma organização dos meus botões mais fáceis de mexer. Caso eu quisesse que esse sidebar pegasse toda essa área, eu poderia basicamente pegar o meu sidebar e colocar aqui na segunda. Vamos executar. Então perceba que eu posso mexer da maneira que eu quero. Se eu quiser que o header fique só no centro, eu posso pegar o primeiro header, colocar um ponto para dizer que eu não quero nada, o último. Vamos ver o efeito. Então fica muito mais fácil de definir um layout para combinar os meus widgets. Então o Gridbox ele é muito legal para fazer esse tipo de interface. Partindo para a parte de disparando eventos, vamos aprender agora a parte de quando eu clicar em algum desses widgets e eu poder realizar algum processamento, ou seja, executar alguma linha de código. O primeiro evento que nós vamos ver vai ser o onClick. Inicialmente, eu vou criar um widget button com a descrição apenas de clique e vou também criar um widget de output para nós podermos ver essas informações. Vou definir um handle, uma função de handle, que basicamente vai receber essa variável b, que eu vou definir a partir do onClick, e com o widOutput, que basicamente é um widget que você só pode colocar a coisa dentro dele para aparecer na sua tela. Com o widOutput, eu vou printar dentro dele justamente o que acontecer nesse bloco de código, que vai ser evento disparado. Então, essa vai ser a minha função que eu vou executar quando apertar o botão. Vou dizer que quando o meu botão for clicado, ou seja, onClick, eu vou executar essa função. Perceba que justamente eu defini no meu widButton e vou dar um display tanto no widButton como no output. Então aqui eu tenho um botão definido com um onClick e quando eu clicar no meu botão, eu vou executar essa função e vou mostrar sempre a mensagem evento disparado. Então posso clicar várias vezes e vou ter sempre a mensagem no meu output. Um outro método de handle, além do onClick, para poder estar disparando eventos, é o Observer. Diferente do onClick, onde a cada clique eu vou executar uma função, no Observer, toda vez que eu mexer ou alterar o valor através do widget, eu vou executar aquela função. Então observe que nesse exemplo eu vou criar dois int_slider, vou chamar de int_slider 1 e 2, vou definir a função que será executada, vou chamá-la de onValueChange, passar uma variável change. E o que é que a minha função vai fazer? O meu widIntSlide2, o valor dele vai ser atualizado com o valor do intSlide2 máximo menos a mudança, o valor novo que foi mudado. Vou colocar o observer na minha função onValueChange e passar a variável change, que vai ser o names, que eu vou justamente, quem é que vai ser o meu change new? Vai ser o meu value que vai ser alterado, ou seja, o valor que vai ser alterado naquele instante. Vou dizer que o intSlide2 inicialmente vai começar como o valor do intSlide2.max, ou seja, eu já vou inicializar o intSlide2 no valor máximo, e vou manter o intSlide1 no valor inicial. Então vamos ver, vou mostrar os dois widgets. Então, o meu primeiro widget começa no 0 e o segundo no 100, que é justamente, né, devido a essa linha aqui. Eu já defini a variável, o value do 2 para começar no máximo. Então percebam que o que foi que eu fiz? Eu defini essa função, onValueChange, e botei um observer no intSlide1. Então sempre que o valor do intSlide1 mudar, eu vou passar para essa função o meu valor novo, que vai vir para change new, e vou atualizar o intSlide2 com esse valor, com o máximo dele, menos esse valor. Então perceba, sempre que eu alterar o primeiro widget, o valor dele, eu estou atualizando o valor do widget 2. Então, nesse exemplo, ele é muito legal porque eu estou já interagindo com diferentes widgets. A partir de um widget, eu estou realizando uma ação, executando uma função e atualizando o valor de outro widget.
Agora vamos para o exemplo mais legal, vamos construir uma interface completamente interativa, utilizando tudo o que a gente já aprendeu até agora. Vou primeiro executar, para vocês observarem a interface que nós vamos construir, e depois vamos aprender a codificar. Nessa interface, imagina que os seus dados são dados estatísticos referentes a diferentes países, e você tem uma coluna que define se aquele dado é de determinado país, e você quer fazer uma análise exploratória para identificar diferentes estatísticas combinando diferentes países. E você quer fazer isso de maneira rápida, ou seja, você não quer ficar sempre indo lá no Pandas Data Frame e selecionando, eu quero só os países Brasil e Argentina, eu quero que isso esteja numa interface. Então, nesse exemplo, nós vamos criar duas janelas de seleção e dois botões para adicionar e remover o que eu quero analisar naquele momento. Então, na janela da esquerda, eu adicionei as minhas features, que são os países que eu quero selecionar: Brasil, Argentina, Uruguai, Estados Unidos, Itália, França e Portugal. E vamos imaginar que eu quero fazer uma análise só com os países da América do Sul. Eu posso adicionar o Brasil, Argentina e Uruguai. E dessa forma eu posso pegar só os países que eu adicionei, utilizando de maneira interativa ou com o mouse, e fazer uma análise só daquelas estatísticas. Mas agora eu quero remover o Uruguai, eu quero fazer uma análise estatística só com Argentina e Brasil. Eu posso selecionar e remover, ficar só com Argentina e Brasil. Agora eu quero todos os países da Europa. Posso remover, colocar só os países da Europa: Itália, França e Portugal, selecionar. Agora eu quero selecionar todos os países. Posso vir e adicionar os países que ainda estão na esquerda. Para remover, posso clicar em todos e remover. Então vamos aprender a construir essa pequena interface. Inicialmente eu vou criar as duas janelas de seleção, a da esquerda e da direita. Vou chamar de Select Add e Select Remove. Percebam que eu estou criando o widget Select Multiple. Então é um widget que eu posso selecionar e posso selecionar múltiplos valores. Então não é apenas um. Vou dizer que o layout vai ser automático, também automático. E vou definir uma variável de Grid Area, porque a gente vai utilizar o Grid Box para fazer a nossa interface. Vou criar dois botões, que serão um botão de adicionar e de remover. O de adicionar eu vou chamar de Button Add, que a interface dele vai ser justamente de Success, ou seja, ele vai ser verdinho. A descrição vai ser, o tooltip vai ser Add. Peguei um ícone Angle Double Right, ou seja, as duas setinhas para a direita. Vou também deixar o layout automático e adicionar a minha variável de Grid Area. A mesma coisa com o botão de remover, só que agora eu vou criar um botão vermelho. Então eu vou colocar um botão Style de Danger, o tooltip de Remove e agora a minha setinha para o Left. Vou construir a minha interface no Grid Box, ou seja, eu quero que tenham duas linhas para me poder botar o botão de adicionar e de remover. Vou dizer que cada seleção vai consumir 40% de cada lado e vou querer que os botões consumam só 5%. Então aqui os meus children vão ser justamente todos os widgets que eu vou utilizar nesse Grid Box. Vai ser o Select Add, o Select Remove, o Button Add e o Button Remove. São os 4 widgets. Vou definir um Grid Gap. E o meu template basicamente vai ser a minha janela de remoção, os meus dois botões Add e Remove e a minha janela de adição. Vou definir as duas funções, a de adicionar e a de remover. Então, aqui vai ser o Add Button Clicked, ou seja, quando eu clicar no botão de adicionar, o que é que eu vou fazer? Eu vou verificar se no widget de seleção ele tem valores maior que 0, ou seja, se foram selecionados algum valor. Vou dizer que esses valores selecionados vai ser justamente o Select Remove.Value, só que eu vou criar uma lista com esses valores, então que eu tenho todos os valores selecionados naquele momento. Vou dizer que o Select Options, ele vai ser todos os valores daquele momento, ou seja, todas as opções que já existem, menos Not In, as opções que foram selecionadas. Então, isso aqui vai fazer justamente o efeito de quando eu adicionar, eu remover da seleção e agora eu vou adicionar esses valores na minha segunda janela de seleção. Então, vou criar essa variável Select Options, que vai ser basicamente o Select Values, ou seja, os valores selecionados, mais os valores que já existem, ou seja, os valores que já estavam lá.
porque eu quero adicionar e remover. Eu não quero mexer nos valores que eu não selecionei. E vou dizer que o meu options vai ser esses novos valores. Vou fazer a mesma coisa, só que agora do lado contrário, em relação à janela de remoção. Então, vou verificar se a janela de adição tem valores maior que zero, ou seja, se eu marquei algum desses valores à direita, se for maior que zero, eu vou selecionar esses valores, vou atualizar as opções, dizendo que eu não quero permanecer com os valores que foram selecionados, ou seja, para cada valor eu vou lá no meu Value, Options, no meu Widget Select Add Options, e se o valor estiver selecionado, eu não vou manter ele. Então, eu vou remover, vou pegar as minhas opções selecionadas, que vai ser as opções selecionadas mais as listas das opções que já tinham na tela, e vou novamente atualizar as opções, só que agora do Select Remove, com as novas opções. Então, percebam, as duas funções são bem similares, só que uma relaciona a tela da esquerda mais a adição e a outra relaciona a tela da direita ao clicar o botão de remoção. Vou colocar um on-click nos dois botões, vou definir cada função. A função de Add Button Clicked vai ser no on-click no button Add, no verdinho, e a Button Clicked Remove vai ser no Widget Button Remove. Então, dessa forma, vou selecionar as minhas opções iniciais, os países que eu quero adicionar inicialmente no Select Remove, nesses aqui que não vão fazer parte da minha análise, e vou dar um display em todo o grid box. Então, dessa forma, eu posso construir esse widget e pegar esses valores. Se eu quiser os valores selecionados, como é que eu posso fazer? Vou criar uma nova janela, vou pegar o meu widget de adição, widget select add. Se eu pegar o value, o que é que eu vou ter? Eu vou ter só Brasil, porque é justamente o que eu tenho selecionado na direita. Então, se eu selecionar todos e eu pegar o value, eu vou ter os 3 países selecionados. Se eu quiser todos que estão aqui dentro, em vez de value, eu vou pegar o option. Então, agora, independente da quantidade de seleção que eu tenha, eu vou ter todos esses valores. A mesma coisa eu posso fazer com o remove. Finalizando a nossa aula de construção de interfaces gráficas com IPy Widgets, nós vamos ver um pequeno exercício para praticar tudo que foi aprendido até agora. Esse notebook vai estar disponível no Git do Synapse. Vocês podem acessar através do link da descrição. Lá vocês vão encontrar tanto o notebook dessa maneira, para vocês responderem, como o notebook já respondido, caso vocês queiram tirar alguma dúvida e conferir a resposta de vocês. Vou realizar uma pequena explicação sobre o exercício, mas o ideal é que vocês tentem fazer sozinhos antes de olhar o notebook respondido. No nosso exercício, nós vamos pegar essa interface que foi construída no exemplo anterior, de seleção, e vamos utilizar em um dataset real. Então, imaginem que o cliente ele quer fazer uma análise em um dataset e ele mesmo quer selecionar quais as features que ele quer que estejam naquela análise. E isso no seu próprio Jupyter. Ele quer ir lá no Jupyter, fazer essa seleção. Eu quero agora que a análise que você construiu seja feita só nesses dados. Vou selecionar aqui, vou apertar um botão e a análise e o dataset vai ser filtrado só para esses dados. Agora eu quero remover todos esses dados, quero deixar só Argentina e Brasil. Você vai lá no dataset, vai realizar uma filtragem e vai permanecer só com os dados em que tem o dado categórico Argentina e Brasil. Então, nós vamos filtrar no nosso data frame só os dados de Argentina e Brasil. Então, no nosso exercício, primeiro vamos escolher um dataset com uma feature categórica. Utilizando a interface criada anteriormente, nós vamos preencher a tela da esquerda com todos os valores únicos, não vamos repetir valores da feature escolhida. A dica é utilizar o Pandas Unique, vocês podem olhar nesse link, basta clicar. No passo 3, vocês vão criar um novo botão, que vai ser o botão de seleção, que assim que selecionar, vai mostrar a sua análise. Nós criar um novo Random On Click para esse botão.
para filtrar o dataset somente com os valores categóricos adicionados pelo usuário, ou seja, que foram movidos da tela da esquerda para a direita, utilizando essa interface. A dica nesse passo é vocês utilizarem pandas isin. Então vocês podem pegar uma coluna e pegar todos os valores que estão dentro dessa lista de valores, que vai estar na seleção da direita. E por fim, vocês vão mostrar o data frame antes e depois de realizar esse processo de filtragem. Então perceba que tem que ser interativo. Eu posso selecionar diferentes features, clicar no botão e ter uma análise só para aquelas features. Eu posso remover as features, clicar no botão e ter análise só para aquelas features. Então vocês podem ficarem livres para utilizar qualquer dataset. Bom, vamos finalizando por aqui. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Se você gostou desse estilo de vídeo, clique em gostei. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Se tiver alguma sugestão, também deixa nos comentários ou alguma experiência com essa biblioteca ou com outra parecida. E até o próximo vídeo.